Salve, salve galera, começando um episódio extra aqui, um bloco extra do 3 pontos e a falta urgente aqui no YouTube pra falar que Donovan Mitchell, Spider Mitchell é jogador do Cleveland Cavaliers. Vamos aqui falar um pouquinho sobre essa troca que surpreendeu todo mundo aqui, talvez nem tanto o Filipão, que tá aqui com a gente, não é? Salve, meu querido. Salve, Brunão, direto da academia, sair correndo pra cobrir essa bomba, como você trouxe, né, Brunão? Exato. Ninguém esperava, então vamos tentar destrinchar pro nosso ouvinte, que vai tentar entender o que se passou na cabeça de todo mundo que tá envolvido nessa troca e como as equipes ficam, né? Como a liga fica depois dessa bomba aí, então. Exato, vamos pra cima aqui, vamos pra cima aqui. Mas antes da gente começar aqui, sempre peço aqui pra você que tá assistindo aqui ao 3 pontos e a falta no YouTube, assine o canal do 3 pontos e a falta, já clica aí no botão de assinar. Também ative as notificações aí com o sininho pra você ser notificado sempre que tiver vídeo novo. A gente também é um podcast, tá sempre ao vivo, sempre no ar às terças-feiras, nos seus tocadores de podcast favoritos. Segue lá também, já aproveita, né? E no Twitter e no Instagram, nosso arroba é 3pontos.cast, pra você também seguir lá e interagir com a gente por estas redes. Bom, vamos direto pro negócio. Braba, a notícia, o negócio em si, o que aconteceu, né? O que... Doideira. Muito louco até, porque falando em podcast, a gente soltou o episódio 78 na terça-feira, né? Que acabou entrando na quarta-feira, que é o mesmo dia que a gente tá gravando aqui. Quer dizer, entrou na quarta-feira, vulgo ontem. E aí a gente tava até falando que um dos blocos foi o como que outras negociações da liga, né, poderiam acabar acontecendo agora que o Kevin Durant ficou no Brooklyn Nets, né, como que isso poderia causar um efeito dominó, e o primeiro efeito já é esse, só que eu acho que não o que a galera esperava, né, porque o Cavs recebe o Donovan Mitchell, em troca manda aí, né, só pra finalizar a notícia, manda Lauri Markkanen, Ochai Agbaji e Colin Sexton, né, armador aí que perdeu espaço nas últimas temporadas por conta de lesão e pela ascensão de outros jovens do Cavs, e também mandou pro Jazz picks desprotegidas de primeira rodada de 2025, 2027 e 2029, além de duas pick swaps, né, de 2026 e 2028. Então, 3 jogadores de rotação e 5 picks vão para o Utah de Danny Ainge aí na sua reconstrução. Incrível, em troca do Donovan Mitchell. Filipão, suas considerações iniciais sobre essa movimentação aí do Cavs, né? Eu acho que a gente pode começar falando do Cavs em si, que se fortalece muito para essa próxima temporada. Muito, Bruno. Só pra complementar o que você falou, a gente lançou o episódio justamente falando disso, mas uma das previsões, tanto minha quanto o Jacobs falou o seguinte, o Jacobs falou assim, cara, eu não imagino que o Spider vai ficar até o meio da temporada, né? Eu acho que no máximo no meio ele saia. Que premonitório, hein? Eu falei o seguinte, comentando, né, como é que o RJ Barrett ficando no Knicks, estendendo com os Knicks, influenciaria o Spider Mitchell, eu disse o seguinte, o Danny Ainge agora, ou ele aceita, né, e abaixa o preço e faz essa troca com os Knicks, que a gente imaginava que só o Knicks tinha o que oferecer pra eles, ou ele vai contra a vontade do Spider Mitchell e acha outro pretendente, que Sim. foi exatamente o que aconteceu. Então, Bruno, falando sobre os Cavs e sobre essa situação especificamente, né, que é o mental do Donovan Mitchell, que é algo que eu sempre gosto de tocar, né, que é o intangível. Aliás, aniversário do André da Costa hoje, Bruno. Olha aí, ó, grande abraço. Você é o cara, André, antigo integrante aqui do 3 pontos e a falta, grande abraço, parabéns, meu querido, feliz aniversário pra você. Saudades. Então, enfim, Bruno, vamos lá. Cara, vocês estão conseguindo ver, eu tô muito animado por Cleveland, acho que eu sou o único torcedor do Knicks que tá ok, né, tá animado com essa troca pela outra equipe que se deu bem. Porque, Bruno, eu tô muito animado pra ver a backcourt de Cleveland com o Darius Garland, com o Spider Mitchell. Eu acho que vai ser sensacional. Eles são caras que não têm uma altura, né, não são armadores muito defensivos, mas, cara, eles não precisam porque no frontcourt, né, eles têm caras como o Jarrett Allen e o Evan Mobley. O que esse time vai espaçar de quadra não vai ser brincadeira, né? Justamente pra esses dois caras, entendeu? Nossa. Então esses dois caras vão ter total espaço, Bruno, e fluidez pra achar os seus bolsos de oportunidade de marcar, de pontuar tanto no garrafão quanto fora do garrafão, né? Os pick and rolls vão ser maravilhosos, né? Pode ocorrer vários pick and rolls ao mesmo tempo ali, criando oportunidade pra esses caras encontrarem a bola e pontuarem, não é? Então, assim, não apenas eles têm esses caras, mas tem no banco veteranos muito importantes e experientes, como Kevin Love, como Ricky Rubio, por exemplo. Então é um time muito completo. Agora, o melhor, Bruno, na minha opinião,
Não vou falar das picks primeiro, mas eles deram... Dos jogadores que eles deram, o Markkanen vai lembrar o seguinte, o Markkanen, ele, pela presença de muitos caras grandes nesse time do Cleveland, ele foi empurrado pra small forward. Ele foi, né, pra posição número 3, ele não deu liga ali, ele não foi bem de número 3. Então, eles estão abrindo mão do Markkanen, que é um cara que não foi uma aposta que deu muito certo, e o Sexton, que como você mencionou, pelas lesões e pela ascensão do Garland, ia ser um sexto homem. Ou seja, eles não perderam muita gente daquela espinha dorsal, né? Que foi extremamente vencedora no passado. Não apenas mantiveram ela intacta, como incluíram o All-Star. Então, assim, o time, né? Se eles já estavam felizes com o time que eles tinham no passado, eles devem estar com certeza muito mais confiantes que eles podem competir na costa leste agora. Então, Bruno, resumindo, eu acho uma grande manobra do GM dos Cavs, porque não apenas estão investindo em talentos, desenvolvendo talentos jovens, né? E adicionando mais um jovem, que o Spider tem 25 anos, com 4 anos de contrato. Mas estão mostrando uma grande ambição de vencer agora. Comentando finalmente as picks, pra passar pra você, Bruno. Cara, 5 picks é muita coisa. É muita coisa, né? E as não protegidas, né? As 3 não protegidas são um risco. Ah, mas o Cleveland vai ficar muito bem a ponto de não precisar, né? As picks que eles deram vão ser baixas quando chegar a hora delas. Calma lá, né? A gente se lembra que o mesmo Danny Ainge, quando fez a troca com o Brooklyn Nets, lá no começo do Brooklyn Nets, quando foi a franquia foi de New Jersey pra Brooklyn, que ele deu o Paul Pierce e o Kevin Garnett pra Brooklyn, eles também tiveram a mesma sensação. Cara, a gente não vai precisar dessas picks. O projeto implodiu. Essas picks foram super altas e eles pegaram Jason Tatum, pegaram Jaylen Brown. Foi. E por que eu tô trazendo isso, Bruno? Porque a gente tem um grande porém que é o mental do Donovan Mitchell. A gente sabe abertamente que ele não queria ir pra Cleveland. Ele queria voltar pra Nova York, que é de onde ele era. Ele foi visto várias vezes nessa off-season no Queens, nos jogos do New York Mets de beisebol. E se não fosse pra Nova York, ele deu um time, que era Miami. Então a minha única dúvida, meu único asterisco nessa troca é quão motivado, o quão investido, o quão concentrado e animado de estar em Cleveland, Ohio, vai estar o Spider Mitchell. Se ele estiver bem, excelente. O time vai decolar e vai ser com certeza um time de playoff no ano que vem. Caso não, será que ele pede pra trocar no ano que vem? Será que ele vai destruir o vestiário que foi vitorioso no ano passado? Então, essa é a minha única ressalva, Bruno. Bom, acho que partindo desse ponto aí, eu acho que até pensando esportivamente falando para o Donovan Mitchell, o Cavs é um destino mais atraente do que Miami, porque lá ele chega para ser meio que o dono do time, né? Por mais que seja um time com figuras que são referências para a torcida, referências, né? Esse trio que despontou na temporada passada com o Allen, com o Garland e com o Evan Mobley, ainda são jogadores muito jovens, né? Então o Mitchell, claramente, ele chega pra ser esse cara que vai atrair os olhares, vai atrair as atenções, mas acho que de uma forma que não atrapalha o que Cleveland está construindo. Porque esse time do Cavaliers, ele já tá muito bem pronto pro encaixe do Donovan Mitchell, né? Eu acho que taticamente tem tudo pra funcionar, né? O que eu vejo assim como mais preocupante, eu acho que não é nem isso, assim. Talvez pro Donovan Mitchell é essa questão de ir para um time que eu não vejo que seja um time preparado pra ganhar agora, né? Eu acho que tá aí, talvez seja a minha única discordância com você nessa questão. Não sei se o Cavs tá assim, tão fazendo manobras tão pra ganhar agora, quanto, por exemplo, sei lá, o Philadelphia tá fazendo agora, sim. Ou o Suns. Você comparou, né? Obviamente, as comparações são inevitáveis, né? Desse rebuild do Utah com a mesma coisa que o Danny Ainge fez com o Boston Celtics 5, 6 temporadas atrás. Eu acho que o Cavaliers é o Boston de 2, 3 temporadas atrás. Que você tem um núcleo jovem que tá começando a dar liga, que precisa de experiência. Essa experiência, obviamente, ela só vai vir daqui a 2, 3 anos. Mas
em quadra já mostrou que funciona. E tá vindo esse cara agora que, assim, obviamente, né, não quero comparar diretamente esses dois atletas, mas guardadas as devidas proporções, pode ser o cara que dá a liga final pra esse time da mesma forma que o Al Horford deu pro Boston agora nessa temporada. Então, a questão é, será que o Donovan Mitchell vai topar passar 2, 3 temporadas ali, mais ou menos igual ele tava no Utah, que era um time que, beleza, vai pegar playoff, sem sombra de dúvida, vai brigar por uma vaga direta nos playoffs, é possível que passe até da primeira rodada com uma certa tranquilidade, mas sempre vai esbarrar ali, segunda rodada, dificuldade, não consegue chegar em final de conferência, né? Esse é o futuro próximo que eu vejo para o Cavs. Sim, você foi brilhante, Bruno. Eu concordo, cara, né? Só pra falar, pra defender um pouco o que eu disse, eu disse que a manobra do GM era de vencer agora. Sim. Né? Ele trocou as picks futuras, né, por um cara que vai chegar e elevá-lo de patamar ainda mais agora. Então, se eles terminaram em quinto, sexto no ano passado, a expectativa que ele tem, obviamente, é terminar ainda mais, né, no pelotão de frente. Mas concordo contigo. Vão ser campeões? Não. Não são melhores, né, do que Milwaukee, não são melhores do que Boston, não são melhores do que Filadélfia. Não sei se tem casca pra bater um time de Miami com o Jimmy Butler inspirado nos playoffs, né? O Atlanta com o DeJounte Murray e com o Trae Young. Então, assim, concordo. Mas eu acho que é um projeto que tem muito pra crescer ainda, né? Se o Evan Mobley tiver uma evolução como teve ano passado, né? Se o Spider com 25 tiver uma evolução também, o próprio Darius Garland vai evoluir de novo. O Jared Allen é um pivô, né? É um cara, um cara jovem. Então, Bruno, é aquilo, né? No papel tá maravilhoso. Sim. Mas o quão animado, o quão investido vai estar o Donovan Mitchell? Essa é a pergunta. É a pergunta, assim, eu acho que, né, sim, pra não jogar água fria nessa troca, que eu acho que é uma troca interessantíssima, eu acho que o Cleveland acertou muito em trazer o Mitchell. Ele tá indo pra um time jovem, né, e pra um time que tá em ascensão, ao contrário do Utah, que era um time que claramente tinha batido um teto e que não ia evoluir mais do que aquilo que a gente já viu ali em 2020, 21, por exemplo, 21. E sem contar que, Bruno, vamos pensar com a cabeça de Cleveland. Eles não são um destino muito atraente para grandes free agents. Ou seja, não é que o Kevin Durant ia pra lá. Então, assim, eu acho que das estrelas disponíveis em contrato, eles foram, cara, na melhor opção, senão na melhor, a segunda, a terceira melhor, né? Então, eu acho que, dadas as proporções do tamanho desse mercado em questão, eu acho que foi uma manobra maravilhosa do GM do Cleveland, que vai apostar da mesma maneira que Toronto apostou no Kawhi, sabendo que ele não queria ir para outro lugar que não LA, vingou. Ele ficou um ano e foi campeão. Né? Então a gente nunca sabe, Bruno. Numa liga, numa época de tantas lesões, se alguma lesão tira o Giannis, por exemplo, dos playoffs, alguma coisa acontece e eles fazem viram Atlanta do ano retrasado, a gente não sabe. Né? É verdade. Né? É verdade. Né? Então a gente, assim, tem que lembrar disso. Então eu fico feliz com a audácia de Cleveland. Mas falando de Utah agora, podemos? Vamos falar do Utah, né? Assim, acho que... Pra gente finalizar. Agora, né, que a gente viu, né, o Utah conseguiu concluir aí o desmanche do seu núcleo, né? Mandou embora o treinador, mandou embora os dois principais astros. Tem piedade, cara, hein? Eu não digo nem que... O que me surpreende muito é como que o Utah conseguiu uma quantidade absurda de escolhas com apenas 2 jogadores, assim. Provavelmente eu acho que esse deve ter sido a off-season, uma das off-seasons mais, um dos trabalhos de executivo que esse que o Danny Ainge fez, assim, acho que é dos mais impressionantes Oscar da história recente. Assim, sem brincadeira, a gente nem começou a temporada ainda, né, mas eu já colocaria o Danny Ainge com tranquilidade como um dos favoritos para ser executivo do ano. Com certeza. Porque foi um trabalho duro que ele pegou, né, Bruno? Não foi fácil, cara. O Utah não é um destino tão, né, tão atraente assim pra você ter tantas escolhas na mesa. Talvez, de alguma forma, ele tenha sido muito ajudado por Minnesota, né?
rolou aí um negócio, aquele tipo de negócio perfeito, onde vem o... E assim, eu não tenho como, assim, eu vou pedir desculpa pros torcedores do Minnesota, mas assim, os Wolves foram os grandes trouxas dessa off-season, né? Pelo amor de Deus. Olhando o que eles deram em troca do Gobert e o que o Cleveland deu em troca do Mitchell, meu amigo, a diferença dessas trades foi um negócio ridículo, assim, na minha opinião. E aí, né, conseguiu nessa troca, o Utah conseguiu se dar bem nesse desespero do Wolves. E o que a Atlanta deu pro DeJounte Murray, que não foi Exato, nada foi também, nada, né? foi nada. Então, assim, eu acho que foi impressionante mesmo. Não sei o que você tem a dizer sobre esse trabalho do Danny Ainge, mas assim, o Utah tem muito com o que trabalhar nesses próximos 5, 6 anos aí, tranquilamente, né? Bruno, a informação que eu tenho que dar pra resumir o meu comentário sobre a parte, né, sobre o que concerne Utah, é que Utah tem 15 escolhas de primeiro round nos próximos 7 drafts. Ou seja, o próximo draft vai ser cara, Utah e o KC vão ser os power brokers, né? Todo mundo vai ter que... Ninguém vai poder fazer uma escolha de draft ou vai ter que poder fazer um negócio envolvendo escolha de draft sem passar por um desses dois times, né? Os caras viraram os fiadores da balança dos novatos da NBA, assim, basicamente. E o mais legal, Bruno, é que tá em excelentes mãos, cara. Sabe, a gente tem que falar disso. O Danny Ainge, ele pegou um trabalho super difícil, cara. Uma coisa é você ter picks em Boston, né? Fazer trocas com estrelas que, sei lá, são Hall da Fama, né? Que é o Paul Pierce, o Kevin Garnett. Agora, ele tirar leite de pedra, como ele tirou com o Rudy Gobert e o Donovan Mitchell, que queria, né? Que deu onde ele queria ir, ou seja, diminuiu o seu valor, e ainda assim ele conseguiu tantas picks tão rapidamente, né? O rebuild tá pronto, né? Sim. Então, assim, o Utah tá numa mão, assim, maravilhosa de um cara que tá acostumado com esse cenário, ele já vivenciou isso em Boston e deu certo. A gente tá vendo, a gente viu ano passado aonde chegou esse talento jovem que ele draftou e que ele desenvolveu, Sim. né? Então, assim, ele tem essa capacidade, essa experiência e vai desenvolver esse talento jovem que ele tem na mão. Vai dizer que o Mark Cannon é um grande jogador. O Sexton, Brunão, se voltar à forma antiga antes de lesionar, ele era melhor do que o Garland, né? O Garland teve uma ascensão porque se precisou dele, mas o Sexton era o cara do time. E pelo visto é um cara que vai ser importante nesses anos iniciais, porque foi uma sign and trade, né? Não foi só a troca pela troca, ele renovou o contrato e foi trocado. Então, assim, e o Utah conta com ele, né? Não é aquela coisa de vou fazer essa troca e depois eu vou despachar esse cara pra outro lugar, né? E motivado, extremamente motivado, porque ele vê o seu amigo roubando o seu lugar, o seu holofote, né, por conta de lesão, e agora ele com certeza vai querer fazer show, ele vai ter espaço, Bruno, pra ter a bola na mão dele e voltar a ser o Sexton que a gente viu no começo da carreira dele em Cleveland. Sim. Então, Bruno, eu acho que eles estão super bem posicionados pra daqui a uns 2, 3 anos fazer um grande barulho, sabe? Não tô dizendo título, né, mas tô dizendo pra voltar a relevância já, com alguma trade que a gente não tá esperando, porque é muita pick, né? E o mercado tá sedento por picks hoje em dia. Sim. Então, eu imagino que eles daqui a 2, 3 anos, desenvolvendo essa basezinha que eles já têm e fazendo algumas escolhas boas de draft, como o Danny Ainge faz, e fazendo boas trocas, logo a gente vai ver a equipe de Utah, que é super tradicional, com uma fanbase maravilhosa, voltar a competir no alto ali da Conferência Oeste. É isso, acho que a gente passou bem aqui, rapidinho pra gente falar um pouco sobre essa troca aí. A gente vai ter muito mais a comentar sobre no nosso próximo episódio do 3 Pontos e a Falta de podcast. Então a gente já convido você mais uma vez a assinar o canal aqui no YouTube, a curtir esse vídeo, a ativar as notificações para receber vídeos novos, também, né, seguir a gente em todas as redes sociais e lá no nosso podcast também. Filipão, grande abraço, hein? Brunão, grande abraço e obrigado você pela disponibilidade, né? Foi super de última hora do sopetão, mas é pra trazer conteúdo pra você, galera. Então, dê seu amor pra nós aí, ativa o sininho aí, dá like, comenta e até a próxima. Que vai ter coisa nova rolando ainda, né, Bruno? Tô sentindo. É isso. Grande abraço, pessoal. A gente se vê então no nosso próximo vídeo. Até mais!